Naughty Dog é um dos maiores pilares da PlayStation. É um dos maiores estúdios que existem no mundo dos games, assim. O pessoal pode reclamar da história do The Last of Us 2, mas isso não tira a parte técnica que existe dentro da Naughty Dog. The Last of Us 2 é incrível. Pra gente, pra maior parte das pessoas é incrível, mas tem muita gente que não gosta. Não, porque... Tem muita gente que não gosta de Elden Ring, tem muita gente que não gosta de Cyberpunk, tem muita gente que não gosta de um monte de jogo, né? E do The Last of Us é muito por conta das decisões que tomaram. Sim. Que são diferentes, né? Mas isso faz desses caras, pra mim, um estúdio, assim, excepcional. Eu tô sempre esperando por coisas muito incríveis deles. E isso que a gente tá falando aqui agora não é rumor. O Neil Druckmann, ele falou que existe um segundo projeto em desenvolvimento e não parece ser aquele projeto, ou se for... agora a gente sabe que ele também está envolvido como um produtor, que tem um ex-desenvolvedor que eu acho que era do Avengers, que estava como diretor, que eu esqueci o nome dele agora, que a gente falou até em vídeo. E não lembro. O Neil Druckmann estaria como produtor desse novo jogo. Então ele tá dividindo o tempo dele entre dirigir o Intergalactic e ser produtor. E ele dirigiu o último episódio do The Last of Us. Ele dirigiu, exatamente. Então ele tá... Mas isso faz tempo, né? Não dirigiu agora. É isso. A produção de um episódio assim leva Mas ele escreveu... muito tempo. Ele escreveu junto com mais 2 escritores, que eu não lembro o nome agora. E ele dirigiu esse episódio. E foi um bom episódio. Ele dirigiu episódios da primeira temporada também. Sim. Mas esse eu acho que foi o primeiro que ele dirigiu. Não, acho que da outra temporada ele dirigiu também. Dessa temporada, eu acho que essa foi o primeiro que ele dirigiu. Acho que sim. E foi um dos melhores episódios, assim. Cara, ali é The Last of Us. Eu vi todo mundo falando muito bem. Você viu já? Não vi o episódio, eu vi todo mundo falando muito bem. Vi que adicionaram um personagem que não existia, que parece fazer sentido. A gente tem que lembrar que o ator que foi pra lá está no Intergalactic. A gente já viu, ele não apareceu graficamente, mas ele tá naquelas imagens. Até falei, é o ator do Better Call Saul. E ele é muito bom, ele também tá na Marvel, né? Ele é um cara que faz um vilão do núcleo de Nova York. Então ele pode ser um vilão de Spider-Man, ele pode ser um vilão da arqueira... Esqueci o nome da arqueira lá. Que é a Gavinha Arqueira, eu acho. A filha do Gavião Arqueiro? Que não teve a série? Se ela é filha. Então, ela é alguma coisa lá dele também, porque eu assisti a série faz tempo. Talvez eu tenha ele já estava na série dela. E ele apareceu também agora na série do Demolidor. Então, esse cara tá muito bem entrosado, assim. E ele é muito bom ator. Então, ele ter aparecido lá também foi muito legal. Sim. E é tudo muito dessa relação que ele tá criando já pros games. A Kate Bishop, isso, Gabriel. Mas o nome da série era esse? É verdade. Enfim. Kate Bishop. De todo modo, a Naughty Dog, então, tem 2 jogos que estão em desenvolvimento. Intergalactic e esse novo jogo. E aí, a gente começa a pensar de novo pra onde vai. Porque a Naughty Dog tem o histórico de fazer novas franquias. Sim. Mas, será que eles fariam uma nova franquia sem ter a principalmente agora lá, fazendo essa nova franquia? Porque produtor é diferente. Você participa mais voltado pra parte de qualidade, não necessariamente da parte criativa. E todo mundo tá olhando pra isso como o novo Uncharted, que tá num rumor de novo Uncharted faz anos. E eu não vejo a hora disso acontecer, cara. Porque por mais que exista uma empresa que faça novas franquias, existem franquias que não podem morrer, velho. O Uncharted pra mim é uma delas. Uncharted é uma franquia muito boa. Ela realmente... Seria muito legal vê-la de volta. Só lembrando que isso não é rumor, né? O quê? Essa existência do segundo projeto não é rumor. A existência do segundo projeto, sim. O Uncharted é rumor. E eu acredito... E aí eu vou muito pelo Neil Druckmann. Eu tenho a sensação de que ele gostaria de fazer um jogo novo. Uma nova franquia. Mas não seria o Intergalactic? Então, fora o Intergalactic. Tipo, Mais de um? criar novas franquias. Porque eu acho muito importante a criação de novas franquias. Sim. Tá ligado? Mas aí não tem que balancear? Eu acho que sim. Mas pensa que a Naughty Dog, ela... E a Sony também... já tá fazendo isso com a Santa Mônica. Sim. God of War, The Last of Us, são carros-chefe da Sony, né? Hoje em dia são as 2 franquias talvez mais populares. Acho que o Horizon. Mas eu acho que essas 2 são bem mais populares. The Last of Us e God of War? São mais populares. Eu não tô dizendo de nível de qualidade, todas estão no patamar muito parecido. É que popularidade nesse aspecto talvez entre nas vendas, né? E o também, Horizon vende mais que o The Last of Us. Mas transcendendo a mídia, eu acho que o The Last of Us e o God of War tem mais. Muito também pelo... Uma franquia até mais longeva, o God of War. E o The Last of Us mais impactante. O meu comentário não era nem para excluir uma delas da lista e pôr o Horizon, mas talvez inserir o Horizon também.
Mas eu tô citando essas duas empresas, principalmente, que eu acho que elas são as principais empresas da PlayStation hoje, junto com a Insomniac. E a Guerrilla também, eu acho que elas formam... É difícil não colocar essas 5 lá da lado. Uma quadra aí, mas se for elencar, eu acho que a Guerrilla tá no 4º lugar. E... que você falou... A Insomniac... Santa Mônica... A Sucker Punch talvez você ache que tá um pouco mais abaixo. Tá mais abaixo que a Guerrilla. Depois do... Ah, ok. Não, é porque... Tipo, porque o Ghost of Tsushima é e o meio Yotei, injusto né? você falar isso, porque os caras trabalham muito bem, eles estão num patamar muito parecido, mas até de preferência pessoal, tá ligado? Não é nem questão de vendas, não é questão de fazer jogos de qualidade, porque todas elas fazem. Sim. Né? Mas de gosto pessoal também, tem um pouco de gosto pessoal nisso. God of War e The Last of Us, pra mim, são as melhores franquias da PlayStation, né? E dito isso, eu acho que a criação de novas IPs eu acho que é necessário ter pra todas as empresas, né? Mas também acho que manter e trazer de volta franquias lendárias como Uncharted, por exemplo, e eu não gostaria que fosse um remake. Alguém falou ali agora. O Gustavo Henrique falou. O rumor era o Uncharted 1 remake, tomara que não. Exato, assim, seria legal. O Uncharted 1, se não me engano, é antes de 2010. É bem antigo. Ele é antigo, ele, tecnicamente falando, ele é bem ultrapassado. Ele é datado, beleza, mas é um jogo legal, ele tá lá, a história é bacana. Mas um Uncharted 5, por exemplo, ou um Uncharted com subtítulo, eu acho que ele seria mais interessante. Até se, tipo... eu acho que pra balancear, entendeu? O Nathan Drake traz a filha dele, enfim. Pode fazer um monte de coisa que vai Você funcionar. lembra que tinha umas imagens, que tinha uma garota com uma tocha, e ela tava andando num lugar assim, tinha uma cara muito de Uncharted? Lembro. Isso, se eu não me engano, tinha sido um vazamento. E aí, onde todo mundo tava falando que aquilo poderia ser o novo Uncharted, ficou até de ser anunciado num determinado evento, um Cara, ou 2 anos eu acho atrás. que eu lembro. Era só conceito, era imagem conceitual, Não, né? parecia gráfico. Parecia gráfico. Então não lembro. E a gente fez vídeo até, mas talvez você não lembre. Então, eu acho que pode ser realmente um novo Uncharted que já aparece há muito tempo entre idas e vindas, Mas parecer é uma coisa. O que você gostaria que fosse? Eu gostaria que fosse Uncharted. Você gostaria que fosse um Uncharted 5 ou o remake do 1? Não, remake eu acho que não. Acho que não. Não precisa. Mas já vai fazer quando fala de PlayStation... quase 20 anos já. Caramba, o 2007. 2008, 2007? 7. É isso aí mesmo. Caramba, mano. Caraca, voa demais, velho. Foda. Então, 8 anos do jogo? Cara. Foi um comercial. Obrigado, Gabriel. Isso aí, mano. Foi um comercial mesmo, cara. Ah, eu lembro Verdade. disso. Então, comercial com várias imagens e apareceu essa daí e ninguém sabia o que era. Uma menina andando com uma tocha. Sim. E aí, tipo, se você parar pra pensar que o Uncharted é uma franquia que vendeu muito bem... Sim. E que parou, né? De ser lançado, porque tem uma outra franquia que eles estão fazendo que tem muita força, que é o The Last of Us. Sim. E o The Last of Us, criativamente falando, parece que chegou no limite ali, né, no segundo jogo, apesar do Neil Druckmann também ter falado agora que ele tem um conceito, uma ideia que se passaria dentro do universo do The Last of Us pra ter uma história impactante também, e que pode acabar fazendo ter um novo capítulo do The Last of Us, mas não parece ser a prioridade. Mas que é uma vontade dele. Eu acabo levando o pensamento pra um novo Uncharted mesmo. Porque é o que mais faria sentido na minha cabeça. Porque é uma franquia que tá parada. E toda vez que você para uma franquia desse jeito, você tem que recomeçar a fazer o jabá dela. E se você trouxer uma personagem nova, como pode ser a filha do Nathan, ele deve fazer parte da história como era o Sullivan. Ou até junto com o Sullivan. Ali. Não sei. Eu acho que não. Eu acho que eles vão trabalhar juntos. Tomara. Se tiver, né? É que assim, é muito legal isso daí, porque o Uncharted... ele não é filho do Nathan Drake como o The Last of Us é. O Uncharted não é filho do Neil Druckmann. Que loucura, O Uncharted velho. não é filho do Neil Druckmann como é o The Last of Us. Sim. O Neil entrou no Uncharted 4 na parte de comando. Eu não lembro o que ele fez nos outros. Ele pode ter feito mais coisas como produtor. Na parte de comando, ele entrou no quarto. Tanto que entrou ele e o Bruce Straley, e eles ficaram lá e tal, trabalharam, fizeram até um Uncharted... O tom do Uncharted 4 é diferente dos 3 muita gente primeiros. fala que Neil Druckmann. Ele deu uma... Ficou mais sombrio. Eu até gosto. Eu também gosto. Ficou... Apesar de não ser meu Uncharted preferido, ele trouxe uma cinematografia diferenciada que eu acho que o Uncharted aproveitou muito bem e combina muito com a franquia. Sim. Né? Aquela parada meio Indiana Jones e tal. Acho que ficou muito legal isso. Eu gosto muito do 4. Talvez seja o meu preferido. Então, mas assim, eu acharia interessante vê-lo
trabalhando novamente na franquia. Mas se fosse, de repente, da visão dele... Cara, se bem que... Às vezes a visão dele seja uma coisa nova. eu acho que ele poderia muito... Eu acho que a chance de Uncharted Porque se você parar mesmo. pra pensar na diferença de tempo que tem desde que ele fez o Uncharted 4 e o Hermano Pontes falou que ele sabe ele tá desde o 1, né? É uma franquia que ele viveu. Ele não tá desde o 1 no comando, principalmente no comando não, acho que ele comando quer dizer- criativo. Podia estar trabalhando de alguma forma e tal, ele foi subindo. Acho que ele quer dizer uma parada de produção. Então, se você parar pra pensar que talvez seja uma parada que fez parte da vida dele e que ele também possa estar com vontade agora, porque muitos produtores não querem fazer a mesma coisa, porque às vezes eles terminam um projeto e já tem que ir pra outro do mesmo tipo, da mesma franquia. Mas já faz tanto tempo que não tem um Uncharted que se ele vai pra ele agora, ou como produtor, né, guiando uma equipe, eu acho que seria vantajoso pra todo mundo. 9 anos desde o último. É Desde o quarto. Foi 2016. Aí teve o Lost Legacy foi Foi. baseado no 4, É, o né? último foi o Lost Legacy, acho que foi 2018. 17 ou 18? 17, um ano depois só. 17, Então, pô, tá na hora mesmo, cara. O Uncharted seria muito legal. E assim, hoje em dia, existem várias novas soluções, várias novas mecânicas que poderiam ser aderidas para esse projeto, O né? sucesso do Indiana Jones pode contar muito. Com certeza. Então eu acho que... E assim... Também não temos um novo Tomb Raider que a gente pode colocar ali um gênero parecido, ideias parecidas. Ser mas- quase que um Tomb Raider... Como hypar um novo Tomb Raider se não tem informações, tá ligado? Não. O que eu quero dizer é assim, não tem um Tomb Raider. É. Então, tipo, a gente sente falta desse tipo de coisa. Sente falta desse estilo de jogo. Sim. E o Indiana Jones dá uma suprida nisso daí. E esse tipo de jogo é muito videogame, né? Muito Quebra-cabeça. E todos eles têm um quesinho de Indiana Jones. É. E aí a gente vê o Indiana Jones fazendo de uma forma maravilhosa, como foi feito ano passado, pela Machine. Você fala, pô, tá na hora então mesmo de continuar o Uncharted. Seria bacana. E até o Indiana Jones tem uns momentos de Unchartedizados, né? Com aquele momento da geleira lá, que tem uma cena muito louca, que você tem que ficar apertando o botão na hora certa. É muito legal. E Cara, o Danny eu- Boy falou exatamente sobre o Uncharted. Desculpa Quem? cortando. A Danny Boy, o Danny Boy. Falou assim: salve Ariel e Ale. Eu sendo fã de Uncharted, gostaria de um Uncharted com o Sully sendo o principal. Eu falei nos isso anos aí. 80. Imagina Tipo uma o tanto prequel, de né? histórias que ele já passou. Dá pra fazer uma trilogia dele Cara, eu fácil. também acho. Eu falei disso aí em um vídeo nosso. Sully é um bom personagem. Ele é excelente. Eu acho que seria muito louco. Daria pra aproveitar muito bem. Mas ao mesmo tempo, quando você fala de levar pra frente com a filha do Nathan, eu acho que também tem coisas tecnológicas que podem ser boas.